Olá, eu sou Roberta Russo e esse é o Item Mais da CNN. O secretário-geral das Nações Unidas afirmou que não pode pedir para que líderes mundiais apresentem uma prova de vacinação contra a Covid-19 para que possam participar da Assembleia Geral da ONU. Todo ano é nessa época que ela é realizada. Jair Bolsonaro, e é tradicional, o Brasil sempre abre a Assembleia, vai fazer o discurso de abertura se não for barrado. Ele tem dito que não foi vacinado, confirmou isso hoje mais uma vez. A Prefeitura de Nova York enviou uma carta ao secretário das Nações Unidas, lembrando que a cidade exige comprovante de vacinação de todas as pessoas que vão participar de reuniões fechadas ou vão se sentar em restaurantes. A medida entrou em vigor na última segunda-feira e a carta assinada pela secretária municipal de saúde de Nova York lembra que a concentração de chefes de estados e diplomatas na sede da ONU não é uma exceção. A questão é que o local onde fica a organização é um território internacional desde 1947 e as leis dos Estados Unidos não valem lá dentro. E foi nesse cenário que começaram os discursos dos chefes de Estado e de governo de mais de 100 países na Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente Jair Bolsonaro foi o único entre os líderes das maiores economias do mundo que discursaram na ONU e alegou abertamente não ter sido vacinado ainda contra a Covid-19. Tradicionalmente, o chefe de Estado brasileiro é o primeiro líder nacional a discursar na Assembleia Geral. No seu pronunciamento, Bolsonaro procurou defender a política ambiental do Brasil, dizendo que o país é referência em preservação. Mas o presidente também fez uma defesa do chamado tratamento precoce contra a Covid-19, que é comprovadamente ineficaz contra a doença. Por isso, nesse primeiro bloco, eu converso com o pesquisador, professor Carlos Gustavo Podio, professor do curso de Relações Internacionais da FAAP, para entender melhor, tratar das relações aí, as reações ao discurso do presidente Jair Bolsonaro, também da expectativa do resto do mundo sobre o papel do Brasil na arena internacional. Professor, muito obrigada por participar com a gente aqui do podcast também. Tudo bom, Roberto? Prazer participar aqui e conversar com você e com os ouvintes. Prazer é todo nosso, obrigada. Para a gente começar contextualizando, professor, passado a participação do presidente Jair Bolsonaro no discurso de abertura da Assembleia da ONU, qual que é a importância dos discursos dos chefes de Estado na Assembleia Geral e o que eles podem produzir de efeito prático? Olha, Roberto, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a Assembleia Geral é exatamente isso que o nome diz. É apenas uma Assembleia, né? Não é sequer o órgão mais importante da ONU, é sim o órgão mais representativo da ONU, né? Mas não é o seu órgão decisório. O órgão decisório da ONU é o Conselho de Segurança, que é composto por 5 membros permanentes e 10 membros rotativos, né? Mas esses discursos da Assembleia Geral da ONU, eles são uma espécie de Copa do Mundo diplomática, né? Quando a gente tem todos os líderes do mundo inteiro que se apresentam para fazer discursos por conta da abertura dos trabalhos da Assembleia Geral. E esses discursos são um bom momento porque, veja, é um palco, é uma arena internacional, é um momento em que o mundo está prestando atenção no que você tem a dizer. Poucas vezes, por exemplo, alguém como o Bolsonaro vai ter oportunidade de falar para uma plateia tão grande quanto a que teve a falar na Assembleia Geral. Então ele é um palco, né, uma plataforma importante onde os países articulam alguns princípios de política externa, né, e aproveitam a atenção do mundo para tentar angariar algum tipo de benefício para o seu país, seja em termos de imagem, o que é muito importante, trabalhar a imagem do país, seja em termos de outras questões importantes no campo internacional, né? Então, são discursos relevantes, mas a gente não deve esquecer que é um outro aspecto importante deste encontro da Assembleia Geral, que é uma oportunidade para os chefes de Estado se encontrarem, uma rara oportunidade em que chefes de Estado do mundo inteiro estão num mesmo espaço. Então é um bom momento para você fazer encontros bilaterais com outros países, discutir algumas questões. Então é um momento muito importante da diplomacia internacional. O discurso do Bolsonaro, do presidente neste ano, professor, qual que é a sua análise em relação, se a gente comparar com os discursos
de 2020 e de 2019. Aqui na CNN a gente falou bastante sobre esses outros discursos anteriores, né? São 3 no total, em que ele falou, ano passado, sobre cristofobia, falou de pandemia também, alguns assuntos se repetiram bastante. Mas você acha que o estilo foi o mesmo? Olha, Roberta, de fato são discursos muito semelhantes que tocam em temas muito parecidos. Inclusive, se a gente comparar alguns trechos do discurso que ele fez esse ano, são muito parecidos com o último discurso que ele fez, né? O que acontece é que esse ano houve uma diferença importante, né? Este ano temos a troca no comando do Ministério das Relações Exteriores, né? O ministro Carlos França substituiu o Ernesto Araújo. Ernesto Araújo era alguém muito alinhado com as ideias de política externa, né? Ideias entre aspas, claro, de política externa do Eduardo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, e que, portanto, fez um discurso muito fora da ação diplomática brasileira. O que nós tivemos esse ano foi uma espécie de um discurso Frankenstein. Foi um discurso montado a diversas mãos, porque, pelo que eu entendi, o presidente não ficou muito satisfeito com o tom que o Carlos França teria dado ao discurso. Carlos França é um diplomata convencional, mais discreto, que, se a gente for examinar, por exemplo, outros discursos do Bolsonaro sob o comando do Carlos França, são discursos que soam mais ou menos como discursos normais, né? Veja, por exemplo, quando ele falou na reunião dos BRICS, ele até elogiou a China, o papel da China na questão das vacinas, etc. Então havia uma expectativa de que ele pudesse adotar um tom um pouco mais normal do que esses outros no qual o Ernesto Araújo esteve à frente do Itamaraty. E não foi o que nós vimos, porque o que ficou comprovado com esse discurso do Bolsonaro agora é que quem manda, de fato, se havia alguma dúvida sobre isso, que é quem manda na diplomacia brasileira, na política externa brasileira hoje em dia, é o Eduardo Bolsonaro. Ele não tem nenhuma relação oficial com a política externa brasileira. Não deveria ter esse papel. Esse é um papel que deveria caber ao ministro das Relações Exteriores. Porém, parece que foi um discurso recortado pelo Bolsonaro e pelo Eduardo Bolsonaro e acabou sendo um discurso completamente sentido. Esse discurso do Bolsonaro é um discurso com pedaços, né, fragmentos de informação aqui e acolá, que não formam absolutamente um todo coerente. Então fica difícil, até mesmo para a gente que estuda essas questões, entender qual foi o objetivo. Acabamos de dizer que esses encontros na Assembleia Geral da ONU servem para, entre outras coisas, tentar reposicionar o país, melhorar a imagem, etc. Não ficou claro qual que é o objetivo do Bolsonaro em política externa com esse discurso. Um discurso que você fala quase que exclusivamente para a sua base, não se sabe como é que isso, de alguma forma, reposiciona o Brasil do ponto de vista internacional. Então não houve, de fato, nenhum objetivo estratégico alcançado com esse discurso. E não me parece que seja essa preocupação do presidente brasileiro. E qual é o peso de falar sobre um tratamento que não tem comprovação científica, quando a gente está ali sendo vistos pelo mundo todo, professor? Olha, mais do que isso, né, Roberta? Veja, num discurso curto, um discurso bastante enxuto, o que significa que você deve selecionar muito bem as questões que você vai falar. E num discurso curto, ele perde um tempo desse discurso para tratar de um tema que não tem absolutamente nenhuma relevância do ponto de vista internacional. Independente do que o Bolsonaro pense, independente do que os seus apoiadores pensem, trazer isso para a Assembleia da ONU não traz nenhum tipo de benefício. Me parece mais algo de alguém que se vê não como líder de um país, mas como líder de um movimento. Os especialistas falavam de uma expectativa de talvez um discurso diferente por causa da mudança do ministro das Relações Exteriores. Dá para a gente identificar trechos do discurso que partiram do corpo diplomático do Itamaraty, outros que talvez façam parte da estratégia política do próprio Bolsonaro, acenando para a base dele? Por que o ministro de Relações Exteriores talvez não tenha conseguido alterar muito o conteúdo desse discurso, professor? Tem trechos ali que parece que escaparam, né? Como, por exemplo, que ele fala que o Brasil assinou a Convenção contra o Racismo, algumas questões tradicionais da política externa brasileira, inclusive ele fala sobre a busca por um assento permanente no Conselho de Segurança. Quando a gente ouve essas questões, a gente sabe que esses são temas que circulam do Itamaraty. São temas tradicionais e caros ao Itamaraty, que certamente foram colocados por profissionais ali. Então a gente consegue identificar essas coisas. Ao que consta, as notícias que corriam antes do discurso é que o Carlos França se reuniu algumas vezes com o Jair Bolsonaro, e a interpretação
interpretação disso foi que, ora, se ele está se reunindo, parece que de fato ele vai ter alguma influência importante no discurso. Não foi o que aconteceu, né? Ele basicamente fala para a base dele, ele se vê como líder de um movimento, não líder de um país, né? Então, claro que a base sempre vai gostar muito, né? E você viu aí algumas manifestações de pessoas que apoiam o presidente dizendo que o discurso foi muito bom, etc. Mas você não vai numa assembleia dessas para fazer um discurso só para agradar a sua base. Você, na verdade, tem que buscar ampliar a sua base quando você é presidente da República. Não é o tipo de esforço que a gente vê por parte do nosso presidente. Além da participação do presidente Bolsonaro, professor, os discursos dos líderes dos Estados Unidos e da China eram muito esperados também. O que a Assembleia Geral da ONU sinaliza sobre a disputa por espaço dessas duas potências na esfera internacional? Isso é uma questão muito mais importante do que a participação brasileira, né? A gente viu aí claramente, do ponto de vista retórico, a manifestação dessa disputa que se acirra cada vez mais, disputa geopolítica entre Estados Unidos e China. O discurso do Joe Biden foi um discurso que ele não mencionou a China nenhuma vez. Apesar de não ter mencionado a China nenhuma vez, a China esteve presente praticamente no discurso inteiro. Várias manifestações que o Biden fez ao longo do discurso levam a China, ou tinham como alvo a China, né? Quando ele fala, por exemplo, da disputa entre autocracias e democracias. Quando ele fala, por exemplo, que não deseja uma nova Guerra Fria, mas está disposto a competir vigorosamente. Então, vários elementos, a questão de aquecimento global, etc., e direitos humanos, que ele tratou também, a gente vê, e estava muito claro ali, que o alvo era a China, né? O Joe Biden, ele tem recalibrado a política externa americana, aliás, essa inclusive é a lógica que ele inclusive deixou claro no discurso, falou sobre isso, né, que a saída americana do Afeganistão serve para os Estados Unidos focarem sua atenção em outras regiões do globo, como, por exemplo, o Indo-Pacífico, que é onde há uma disputa importante aí com a China. Então, isso ficou muito claro no discurso do Joe Biden. O Xi Jinping fez um discurso um pouco mais convencional, mais discreto, mas também com alguns toques aos Estados Unidos. Em um determinado momento do discurso, o Xi Jinping fala que nós, os chineses, não buscamos hegemonia. Então, claro que ele está aí se contrapondo àquilo que ele vê como a busca pela hegemonia por parte dos Estados Unidos. Ele fala que a China não invade outros países. Claro que ele está se contrapondo aí com os Estados Unidos, que invadiram uma série de países aí nos últimos anos. Então, a gente já está vendo emergir uma disputa muito clara entre Estados Unidos e China, e eu acho que a Assembleia Geral da ONU foi um palco quando a gente pôde ver alguma dessas disputas aí de forma muito clara. Professor, me chamou bastante atenção também o discurso do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, na abertura, alertando ali os líderes mundiais. Ele chegou a dizer que o planeta está se movendo na direção errada, que os direitos humanos e a ciência estão sob ataque. E ele também falou uma frase, professor, bem forte, bem impactante, que serve de reflexão para todos nós, que é a seguinte: enquanto bilionários se aventuram, em viagens espaciais, milhões aqui na Terra passam fome, chamando atenção mesmo para a desigualdade social que a gente tem em várias partes do planeta e, inclusive, da desigualdade de vacinação, já que ele chamou atenção para 90% dos países africanos que ainda não começaram a fazer a vacinação, nem naquele público que é considerado o mais vulnerável. Professor, qual que é a análise que você fez do discurso dele? Eu acho que foi, para um discurso de secretário-geral da ONU, um discurso relativamente contundente, que cumpre o seu papel, né? O papel de um secretário-geral da ONU, na verdade, é estabelecer agendas, e narrativas do ponto de vista internacional. Então, foi um discurso bastante bem construído. Na verdade, nós tivemos 2 discursos de portugueses muito bons na Assembleia Geral da ONU. Um deles do Antônio Guterres, o outro do próprio presidente português, que fez também um discurso bastante sólido, bastante bem organizado. Acho que o Guterres, ele de alguma forma está se consolidando aí com uma agenda um pouco mais agressiva, colocando o papel da ONU de uma forma mais forte do que era o seu antecessor. O Ban Ki-moon, ele tinha um perfil um pouco mais discreto nesse sentido. Então, acho que esse discurso do Guterres, nesse momento, importante, porque passa ao mundo, acho que ele chamou a atenção para alguns elementos, fazendo aí o papel
que se espera de um secretário-geral da ONU. Não vi nada de excepcional no discurso dele, mas eu achei um discurso correto, é um discurso que posiciona a ONU como um fórum mesmo de discussão para temas relevantes e, portanto, fez lá aquilo que se esperava de um secretário-geral de uma organização como a ONU. A pauta ambiental, professor, tem tido mais espaço nos discursos na ONU, você acredita? Eu notei que apareceu muito mais em diversos discursos, né? Aliás, exceto, com uma exceção, por exemplo, do discurso do presidente brasileiro, em diversos outros discursos apareceu muito fortemente a pauta de mudanças climáticas, né? O Joe Biden dedicou uma parte importante e ignorava também seus discursos. Isso apareceu no discurso, eu vi o discurso do Erdogan, da Turquia, né? Também ele cita a questão das mudanças climáticas, países nórdicos, europeus. Então, em muitos discursos de diversos países, né? Sejam países mais ou menos desenvolvidos, nós vimos aparecer este tema de meio ambiente, mudanças climáticas, etc. Essa me parece mais uma oportunidade perdida do Brasil, que é colocada numa posição defensiva, né, ao invés de se colocar como um líder desse processo. O Brasil tem aí, no momento em que o tema do meio ambiente volta ao centro da agenda e da discussão internacional, o Brasil poderia se posicionar como um líder nessa discussão, né? E talvez o discurso na Assembleia Geral da ONU é uma dessas oportunidades que o Brasil teria para se posicionar como um líder nessa discussão. Mais uma oportunidade perdida. Tá certo. Professor, muito obrigada por essa conversa, além de estar sempre com a gente na TV, na CNN Brasil, por essa conversa aqui no podcast. Obrigadão. Obrigado, Roberta. Sempre um prazer conversar com vocês. Um abraço a todos. Realizada pelo segundo ano, ainda sob as restrições impostas pela pandemia, a Assembleia Geral da ONU inclui participações presenciais de líderes mundiais que foram a Nova York e discursos em vídeos transmitidos remotamente. Além do posicionamento de potências como Estados Unidos e China a respeito do futuro da economia e da política internacional, a preocupação com o meio ambiente, com o combate à Covid-19, aparecem naturalmente entre os temas de maior destaque na reunião das Nações Unidas. E para descrever como as sessões e a movimentação na Assembleia Geral da ONU estão até agora, vou conversar com a Heloísa Vilela, correspondente da CNN Brasil em Nova York. Heloísa, conta pra gente então, você que tá aí em Nova York, nos Estados Unidos, como é que foi a reação da imprensa internacional depois do discurso do presidente Jair Bolsonaro, inclusive defendendo o tratamento precoce, que a gente já sabe que não funciona contra a Covid? Pois é, Roberta. Olha, aqui houve muita reação, foi manchete em vários jornais de peso, como o New York Times, Guardian. Vários jornais comentaram essa afirmação do presidente e destacaram que ele, assim, está isolado, mas continua combativo. Mais de um jornal usou essa palavra, combativo, achei isso muito interessante. É uma postura que a gente vê no Brasil e que certamente foi bem percebida aqui fora, né? Não diria nem nos Estados Unidos, mas no mundo, porque você sabe que o palco das Nações Unidas, especialmente nessa semana de reabertura dos trabalhos da Assembleia Geral, é um lugar, assim, o ponto diplomático que o mundo inteiro está de olho, especialmente nessa semana. Então, chamou muita atenção, causou espécie, né? Essa defesa de uma maneira de tratar a Covid que não funciona e que o mundo inteiro hoje sabe que não funciona, e uma atitude mesmo combativa de quem veio ali com a sua ação, né, porque ele disse que ele mesmo usou o tratamento, de certa forma combater todo um conhecimento, um consenso mundial a respeito de como a gente pode e deve tratar a pandemia, né, Roberta? E a participação no geral do Brasil, Heloísa? A gente teve outras cenas também, o próprio ministro da Saúde mostrando o dedo do meio para manifestantes que estavam fazendo um protesto contra o governo aí nos Estados Unidos. A gente teve a cena também da comitiva comendo a pizza sem máscara pelas ruas da cidade e a confirmação do ministro da Saúde testando positivo para a Covid-19. Isso repercutiu bastante também por aí, eu imagino? Olha, a primeira coisa que repercutiu muito
foi essa cena da comitiva junto com o presidente comendo pizza do lado de fora, na calçada, chamou muita atenção, foi noticiada aqui em várias empresas de comunicação, inclusive o prefeito Bill de Blasio postou no Twitter uma foto de uma matéria de uma rede de televisão que estava comentando isso e que dizia que isso era porque Nova York exige a carteirinha de vacinação para entrar em lugares fechados, entrar nos restaurantes, comer do lado de dentro do restaurante. Então ele colocou essa foto dessa matéria e ainda colocou em cima assim, eu faria novamente. Então, não só afirmando, mas reafirmando essa norma e a intenção clara de evitar que pessoas não vacinadas entrem em locais fechados e contaminem outras pessoas. Eu também vi na internet um comentário de uma jornalista francesa que disse que conversou com uma pessoa que trabalha no refeitório das Nações Unidas e que a pessoa soube disso e disse, se eu vir algum brasileiro da comitiva brasileira, eu vou sair correndo. Ou seja, acaba virando uma conversa entre moradores da cidade, autoridades, enfim, fica essa imagem, né? E a doença, o teste positivo do ministro, não chegou a ter, assim, uma repercussão até agora. Quer dizer, eu vi em algumas menções a isso em redes locais aqui de Nova York. Agora, imediatamente, os diplomatas de todas as missões junto à ONU, das 195 missões junto à ONU, foram alertados para esse resultado positivo do teste do ministro, e é uma prática entre os diplomatas. Eles têm, contou um deles aqui agora há pouco, que eles têm um grupo de WhatsApp no qual eles passam a informação uns para os outros imediatamente. Então, os diplomatas estão todos informados. Como é que repercutiu por aí o fato do presidente do Brasil não ser vacinado? A gente tinha muitas dúvidas. Antes da ida da comitiva brasileira, como é que ia funcionar essa situação por aí, uma vez que todos os restaurantes, todos os locais pedem comprovante de vacinação, inclusive para que as pessoas voltem a frequentar essas regiões com mais segurança. Como é que foi isso? Então, a repercussão é, como eu estou te falando, assim, a atitude muito firme do prefeito, que inclusive antes desse teste positivo do ministro, disse que o presidente Bolsonaro, pelo nome, citou o presidente pelo nome, não devia nem se incomodar em vir a Nova York, já que ele não era vacinado, porque ele realmente não ia poder comer em nenhum lugar, a não ser que fosse na rua. Então, é uma situação desagradável, né? Porque fica essa imagem contraditória, né? Indo na contramão do que o mundo inteiro está fazendo. Então, e ele se encontra, como se encontrou com o primeiro-ministro britânico, não é? Coloca, enfim, em princípio, coloca todo mundo em risco. É até difícil de explicar, né, para as pessoas aqui que querem saber por que isso, né? A gente fica meio sem resposta, né, Roberto? E passando para um outro lado também, sobre a cobertura da própria Assembleia Geral, Heloísa, de que forma os eventos recentes no Afeganistão, volta do Talibã ao poder, têm sido abordados nos discursos da ONU? Olha, Roberto, o que eu posso te dizer é o seguinte, a ONU agora está numa certa saia justa, porque o Talibã, ninguém esperava que isso fosse ser feito tão rapidamente, já deu entrada formal com pedido de reconhecimento do seu representante junto às Nações Unidas. Então, eles querem trazer um representante para discursar já nessa semana. E o Afeganistão, oficialmente, ainda é representado na ONU pelo diplomata indicado pelo governo que caiu. Então, agora, a ONU terá que se debruçar sobre esse pedido e decidir o que fazer. Certamente não haverá tempo hábil para que haja uma avaliação e uma resposta a esse pedido do Talibã, mas é uma questão diplomática com a qual a ONU terá que se decidir, né? O que fazer, se dará licença ou se dará permissão ou reconhecimento a esse representante do Talibã para daqui para frente participar das reuniões da ONU como representante do Afeganistão, e o que faz com o outro representante que ainda está na cadeira do país, né? Então, são essas situações que agora na prática terão que se resolver, e se derem reconhecimento a ele, é quase como reconhecer o país, né? O novo governo. Então, essa é uma decisão para a gente ficar realmente de olho, para ver como é que a ONU vai tratar isso daqui para frente, Roberto.
Tá certo. Elô, obrigada pela sua participação com a gente aqui no podcast. A gente volta a se encontrar na programação da TV, da CNN Brasil. Tá, ok. Um abraço. Termina aqui o Item Mais de hoje. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau. Com a apresentação de Roberta Russo, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Gravação, edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.